O teu nome? O meu nome verdadeiro é Valdeci Purim. E, portanto, onde é que nasceste? E uma breve nota biográfica do teu percurso, desde o espaço nasceste até a Ilha Terceira. Sim, senhora. Pois eu nasci em Curitiba, no estado do Paraná, sul do Brasil, onde fiquei até os 23 anos. E quando estava a terminar a minha licenciatura em serviço social, surgiu uma oportunidade de ir para o Canadá, onde eu tinha uma irmã que já residia lá. Estive quase 12 anos no Canadá, em Montreal, e, e lá conheci um açoriano. Eu nem sabia que existia Açores naquela altura, porque ainda não tinha começado esse trabalho tão bonito do resgate das tradições açorianas no sul do Brasil. Então, conheci um açoriano, Marcolino Candeias, que estava lá como professor convidado a dar aulas de literatura portuguesa e brasileira e que foi amor, não foi a primeira vista, foi a segunda, mas casamos então estive com ele lá até 1997, quando ele foi convidado para vir aqui dirigir a Casa da Cultura. E foi uma das melhores decisões que nós tomamos. E então mudamos para cá com o nosso filho Rodrigo, que tinha 10 anos na altura, e a Maitê, que tinha 2 anos e meio. E desde há 27 anos estou aqui. Até que teve a oportunidade de visitar Tolar, portanto, nesta germinação de Tolar-Angra. Conte-nos um pouco aquilo que ainda se lembra, já lá vão uns anos, que ainda te lembras, portanto, dessa experiência, portanto, de participar em eventos culturais numa ruralidade americana. Eu estive por 2 vezes, uma vez ainda vivíamos em Montreal e depois que fomos a Tolar, nos filamentos, e conheci tanta gente e eu lembro de ficar espantada de quantos artistas uma terra tão pequena como os Açores podia produzir. Conheci ou fiz amizade com o Emanuel Félix, com o Álamo Oliveira, conheci o Pedro da Silveira e tantos outros. Lembro que estive lá também com o Eduino de Jesus e muitos outros. E depois, a segunda vez que fomos, foi um périplo por 7 ou 8 cidades da Califórnia, e foi muito, muito interessante porque nós vimos primeiro o carinho e a saudade. As saudades que os imigrantes sentem chega a doer em nós. De chorar quando vêm as coisas da ilha e compreender, sobretudo, essa realidade de quem saiu aqui em tempos de fome e que depois, quando volta agora de férias, vê que isso melhorou, mas que eles já têm a sua vida feita lá. Isso foi uma coisa muito que me impactou muito, muito. E lembro mais também de comida boa, de programas musicais também muito bons. Queria que tivesse continuado para eu ir também, de novo. Uma das experiências foi, na realidade, o vosso filho, o Rodrigo, que foi numa dessas várias vezes, não com a Teca, mas com o Marcolino, que foi, portanto, representar, na altura, o presidente da Associação de estudantes do Liceu, exatamente, da Escola Secundária João de Andrade. Lembra-se dessa experiência? Porque durante algum tempo comuniquei e ainda comunico com o Rodrigo, e ele falava muito dessa experiência. Lembra-se como mãe, como é que se sentiu essa experiência, desse intercâmbio que ele fez? Primeiro, grande orgulho. Já tinha grande orgulho de ele ter conseguido aqui ressuscitar a associação
de estudantes do secundário, que estava moribunda. Ainda o professor Álamo Menezes, que hoje é presidente da Câmara, diz: foi a única manifestação que eu tive contra mim quando era secretário da Educação e da Saúde. E ele disse: foi o teu filho que liderou. E eu disse: tenho muito orgulho disso. E quando ele foi, eu lembro que foi tão interessante porque o Marcolino dizia: tu não conheces o teu filho fora de casa? Ele é de uma gentileza, claro que ele era aqui também, mas ele disse, ele é encantador, todo mundo gostou dele. E eu lembro que o Afonso, o João Afonso, que estava também, dizia: o teu filho é o nosso princês, dizia em brincadeira. E então, e para ele foi muito importante isso. Ele estava em grandes lutas políticas na altura e continua. Então, para ele foi muito importante fazer esse teste, né, de ir falar com outros estudantes. Uma pessoa, portanto, como tu, Deca, que nasceste no Brasil, que tiveste uma experiência de uma dúzia de anos em Montreal, que agora 20 e tal anos de uma ilha, uma cidadã que usa portanto, as redes sociais, para ti, como é que e também mãe de um aluno que foi representar a associação, portanto, de estudantes quando estava na secundária numa cidade irmã, como é que tu vês esta germinação das cidades e o que é que elas podem dar num tempo até de alguma incerteza que estamos a viver no mundo? Uma das coisas mais importantes que eu acho nesse sistema de germinação é, sobretudo, mostrar mais particularmente a cultura, ou música, poesia, literatura, de hoje em dia para as novas gerações das comunidades, porque muitos ainda têm aquela ideia do só fado e bacalhau, uma coisa muito redutora. E eu acredito que as atividades que se possam fazer nesse sentido são muito importantes, e a única coisa que nos pode salvar do momento em que estamos vivendo é educação e cultura. Só não há outro caminho, e é claro que nós estamos vendo que tanto nos Estados Unidos como aqui, como aconteceu no Brasil, a primeira coisa a cortar, educação, e a segunda, cultura. E então eu acho que é por aí. Eu me lembro também de uma prima que vive no Canadá, e quando ela começou a mostrar era lá no grupo da igreja dela, mas começou a mostrar Marisa, grandes fadistas, e as pessoas ficavam: a gente não sabia que tinha isso, porque não chega lá. Assim como aqui não chega muitas vezes coisas boas do Brasil, só chega o rasinho, né? Só o rasinho. E também, portanto, como uma pessoa que viveu na América do Norte, não é? Em Montreal, uma cidade, obviamente, muito multicultural, mas para além dessa troca de culturas e de se levar às novas gerações de cá para lá, como é que tu vês a questão também de lá para cá? Ou seja, portanto, de haver intercâmbios, como têm acontecido, de alunos que vêm cá, porque muitas vezes têm uma noção errada da terra dos pais, ou dos avós, ou dos bisavós, porque nunca cá estiveram e têm ainda aquela noção do carro de bois e dos outros dos anos 60. Como tu que viveste, obviamente, na diáspora, não é? Porque estiveste na diáspora como brasileira, mas também casada com um açoriano, dessa ligação e numa cidade. Como é que tu vês essa experiência de outros mundos, muitas vezes, que não têm o conhecimento dos Açores, também terem essa relação? Acho muito importante, e acho muito importante para os dois lados. Porque é verdade isso deles terem ainda a noção do mundo cristalizado, né, que os pais ainda, ou avós, possam ter, mas também para os jovens daqui também poderem perceber que os americanos não são todos iguais e que, né, são gente como a gente. E porque agora a gente vê o Trump e não sei o quê, e os americanos votaram nele, eu digo, nem todos,
nem todos, e vemos também como protestam lá, mas eu acho que talvez os daqui tenham mais noção um pouco dos Estados Unidos, mas não sei. Eu acho muito, muito importante, porque esse conhecimento pessoal bate qualquer ideia pré-concebida. E por último, algo que queiras adicionar, portanto, particularmente relacionado com as migrações, até porque tu tens estado envolvida, direta e indiretamente, o Marcolino, portanto, estava muito empenhado na altura na própria germinação e no que podia produzir. Como é que tu gostarias de ver isto em termos da possibilidade até de termos aqui o que viste no lado de lá? Ou seja, lá, como tu sabes, temos uma fundação de gente ligada a vários ramos de negócio, da cultura e do ensino, que é uma fundação de cidadãos do movimento portanto, civil, que é que gere, não é a própria autarquia. Como é que tu vês isso também em termos de futuro, de possivelmente a DECA, como conhece os dois lados, e outros, de haver um movimento cívico, digamos assim, para as germinações? Isso seria muito, muito interessante. Eu tenho falado com um grupo de amigos que os que estão a organizar aqui as manifestações contra o genocídio em Gaza, agora estão a fazer um movimento muito importante sobre a violência obstétrica aqui, que é escandaloso, e fazem comemorações do 25 de Abril e essa gente está ansiosa por poder também se ligar, porque agora com o resultado das nossas últimas eleições legislativas, eu disse, gente, tem pessoas da direita que são boas e que estão tristes por isso estar acontecendo, e nós tínhamos que alargar o nosso grupo para um movimento suprapartidário, porque também tem gente no Partido Socialista, tem gente do Bloco de Esquerda, tem do CDS, já não existe mais tanto, mas também, que tinha começado tão bem o CDS, como o Freitas do Amaral, e isso seria muito interessante, porque pessoas ligadas à universidade, já vivem cá alguns estrangeiros, sobretudo espanhóis, e gente de trabalho, e já com pessoas daqui. Nós é que fizemos o movimento dos cravos, quando foi nas últimas eleições, de fazermos cravos em todos os lados e distribuir para as pessoas. Então são pessoas muito empenhadas. Seria uma coisa muito boa, Diniz, muito boa. Eu acho que é a única maneira, porque agora, para nós convencermos as pessoas que ainda estão iludidas com a extrema-direita, é muito difícil, porque está já num ponto de fé cega, quase. E então, com lógica e raciocínio, não conseguimos chegar lá. Temos que começar a trabalhar de outra maneira.